medianeira, intercessora, advogada. Como diz Raimundo F. de Oliveira, a essência da adoração na Igreja Católica Romana não gira em torno do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas da pessoa da Virgem Maria. A esse respeito vejamos o que diz a tradição no Catecismo da Igreja Católica. Por isso, a bem-aventurada Virgem Maria é invocada na Igreja sob os títulos de advogada, auxiliadora, protetora, medianeira. Catecismo da Igreja Católica, página 274, item 969. Contestação: nosso raciocínio deve ser norteado não pelo que os homens afirmam, declaram, proclamam ou decidem. Em assuntos tais, a Bíblia é a nossa bússola, nosso guia, nossa regra. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. 2 Timóteo 3:16 e 17. A Bíblia declara que só Jesus é mediador, intercessor e advogado nosso junto ao Pai. Vejamos. Porque há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. 1 Timóteo 2:5. Se, porém, alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. 1 João 2:1. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Hebreus 7:25. Além dessas afirmações inequívocas, o próprio Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. João 14:6. Não podemos passar por cima da Escritura. Devemos ser submissos à vontade soberana de Deus. Se ele declara na sua palavra que Jesus é o único advogado, intercessor e mediador, não há razão para acreditarmos que exista outro exercendo as mesmas funções. E se o fizermos, estaremos chamando Deus de mentiroso, dizendo que a sua palavra não é a expressão da verdade, e que o próprio Jesus mentiu quando revelou que ninguém iria a Deus Pai se não fosse através dele, isto é, por seu intermédio. Logo, não há outros intermediários entre Deus e os homens. Jesus declarou que somente através dele os homens teriam comunhão com Deus Pai. Logo, não chegaremos a Deus através da Santa Maria, nem por meio de qualquer outro santo. Em Hebreus 7:25, vimos que Jesus salva os que por ele se chegam a Deus, confirmando que Cristo é verdadeiramente o caminho. Não há outro caminho. A Santa Maria não é o caminho, nem um dos caminhos. Jesus declara que ele é o caminho. Note-se o artigo definido, definindo a existência de um único caminho. Jesus convidou todos a irem a ele, sem intermediários. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. Aqui, Jesus faz um convite e uma promessa. Ele não deixa chance para irmos a outros intercessores ou mediadores, ainda que seja a Santa Maria. Jesus é categórico: venham a mim, me procurem, peçam-me, busquem-me e eu resolverei seus problemas. Não há na Bíblia qualquer indicação para procurarmos os santos para o atendimento de nossas necessidades. Ademais, Maria não ouve os pedidos a ela dirigidos. Porque ela é surda? Não. Porque ela não possui o atributo na onipresença. Não só ela.
Os santos falecidos não são dotados da capacidade de estarem em todos os lugares ao mesmo tempo. O atributo da onipresença pertence a Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. É atributo intransferível, exclusivo da Trindade. Em meu estudo Jesus Cristo, o Santo dos Santos, apresento 10 razões para não adorarmos os santos e não dirigirmos a eles nossas súplicas. Logo, se a Santa Maria não se encontra em todos os lugares, inútil é falarmos a ela. Se porventura ela ouvisse nossas súplicas, não as poderia levar a Deus. E qual a razão? Ela estaria contrariando a palavra de Deus, que diz claramente: porque há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. 1 Timóteo 2,5. De maneira nenhuma a Santa Maria iria tomar a posição de Jesus. Contrariar a palavra de Deus é contrariar o próprio Deus. Vejamos, eu velo sobre a minha palavra, para a cumprir, Jeremias 1,12. Nossas ações devem ser dirigidas pelo que diz a palavra de Deus, e não pelo que os homens afirmam ou a tradição nos ensina. Vejamos. Assim invalidastes, pela vossa tradição, o mandamento de Deus, Mateus 15,6. Deixando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. Marcos 7,8. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Colossenses 2,8. Sei o quanto é difícil deletar de nossa mente anos e anos de ensino contrário à palavra do Senhor. Mas não existe outra saída para o cristão que deseja realmente reconciliar-se com o Pai, arrepender-se de seus pecados e deixá-los, e permanecer firme na fé em Cristo Jesus. Convém que apaguemos de nossa memória todos os ensinos, dogmas e doutrinas contrários ao que ensina e recomenda a Bíblia. Reflita: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. 2 Crônicas 7,14. Vejam bem que Deus estabelece uma condição para atender aos pedidos. Ele requer humildade. Humildade significa reconhecermos que somos pó, somos pecadores e precisamos da sua graça para sermos salvos. Ele requer oração. Orar significa falar com Deus, não apenas na hora do aperto, da aflição, da angústia, do sufoco. Falar com Ele, também, quando tudo vai bem, em tudo dai graças. Ele requer que busquemos a sua face, ou seja, devemos clamar somente a Ele. Ele requer conversão dos maus caminhos. Impõe que deixemos os pecados, a idolatria, os intermediários. Conversão implica arrependimento. Sem arrependimento não há perdão, sem perdão não há salvação. Jesus, e não Maria, é o nosso advogado, intercessor, auxiliador, ajudador. Assim, com confiança, ousemos dizer: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Hebreus 13,6. Certamente Deus é o meu ajudador. Salmos 54,4. O Senhor é o meu auxílio. Hebreus 13,6. Jesus, o mediador de uma nova aliança. Hebreus 12,24. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, porém, alguém pecar, temos um advogado para com o Pai,
Jesus Cristo, o justo, 1 João 2.1. Aqui a confirmação de que dentre os homens só existiu um justo, Jesus. Nada devemos pedir a Santa Maria, nem a qualquer outro santo. Os santos falecidos nada podem fazer por nós. As suas imagens, as imagens de escultura que os representam, também nada podem fazer em nosso benefício. Não podemos esquecer de que somente Jesus pode mediar no céu em nosso favor. Não há outro. Se houvesse, Deus revelaria. O primeiro mandamento de Deus é direto, taxativo, claro, objetivo, sem circunlóquio. Não terás outros deuses diante de mim, Êxodo 20.3, e o segundo mandamento ainda é mais preciso, categórico, cristalino, direto, sem rodeio ou meias palavras. Não farás para ti imagens de escultura, nem semelhança nenhuma do que há em cima nos céus, não te encurvarás a elas nem as servirás. Êxodo 20.4. Deus proíbe o uso de imagens com semelhança do que há nos céus. Quem está nos céus? Está Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, os anjos e os santos. Logo, não se deve usar imagens de Jesus, nem de qualquer pessoa falecida que, por sua fé em Deus, esteja na glória. A tradição